A gente é que se equivoca, infelizmente. Olha, as doutrinas basilares. Quando a gente fala aqui, e isso está dentro do que eu estou falando para vocês, obviamente, quando a gente fala de pacto, de aliança, de criação, nós... Quer fazer um exercício simples? Deus criou o homem aonde? No jardim, no Éden. O Éden é toda a terra, mas existia um jardim ali na terra, especificamente perto do Irã, do Iraque, ali na região da Mesopotâmia. Onde é que o homem caiu no estado de miséria? Aonde que o homem caiu? No jardim, correto? Então, o jardim, que é toda a terra, se tornou uma miséria. Agora começou a brotar o quê? Cardos e abrolhos. E as coisas ruins começaram a acontecer. Jesus Cristo foi crucificado. Antes disso, ele foi para o Monte das Oliveiras. O que é o Monte das Oliveiras? Era um jardim das oliveiras, onde ele recebe de forma antecipada a manifestação judicial da ira de Deus. Onde ele diz: Senhor, se possível, passe de mim o cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Ele sabia o que lhe aguardava na cruz, mas de forma antecipada ele já recebe a manifestação da ira e da punição de Deus sobre si. E aonde que ele recebe isso? No Jardim das Oliveiras, o Jardim do Getsêmani, que era o lugar onde se moía as azeitonas, para se cumprir o quê? O que Isaías havia falado, que Deus agradou-se em fazer o que com ele? Em moê-lo. Aí você pega o capítulo, cara, lendo a Bíblia, nunca li nada disso em comentário, nunca façam exercícios, leiam a Escritura, esse é o ponto. Aí estou lendo lá capítulo 19 de João, Jesus Cristo ressuscitou, mas ele foi enterrado onde? Só João fala isso, no jardim. A vida começa no jardim, o homem cai no jardim, é redimido no jardim, e vai ser glorificado para voltar para o jardim. Porque quando Jesus ressuscita no jardim, onde estava o túmulo dele, ele está em perspectiva mostrando aquilo que ele fará com toda a terra, que é o jardim onde nós voltaremos, depois da nossa redenção completa. O Senhor vai limpar isso aqui, e nós vamos voltar para cá. A vida começa no jardim, e ela volta para o jardim, através do jardim. Isso não é coaching. Eu não gosto desse tipo de coisa. Isso é Bíblia, isso é Escritura. É só você pensar um pouquinho, que você vai ver o que eu estou falando para você. Isso aqui é top na Escritura. Ela não tem contradição. Por quê? Porque toda a Bíblia é Evangelho. Ela mostra a queda no Evangelho, lá no Éden, e ela mostra a redenção no Evangelho, aqui em João. Então toda a Bíblia é isso. A manifestação da ira de Deus de forma antecipada sobre ele. Sim. Lembra do cálice? Ele pega o cálice no dia da ceia, ele faz uma transfiguração, inclusive da Páscoa para a ceia, e disse: tomai e bebei todos vós. Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. E aí ele vai para o jardim. Antecipadamente, o cálice da aliança no sangue era o quê? A manifestação da ira de Deus, que traria vida ao seu povo. Deus não dá nada de graça para ninguém. O que me irrita é esta bobagem de evangelho que se escuta por aí. Claro que não. Claro que não. Você pensa que a sua salvação é de graça? Aonde? Sua salvação é pela graça. De graça é outra coisa. Ela é pela graça. Ok? Deus atribui a justiça de Cristo a você. Mas de graça, aonde? Alguém teve que pagar, e não só o sangue, é um pagamento de obediência até a morte, e morte de cruz, desde o seu nascimento à sua morte, porque o texto de João vai dizer que ele sabia o que lhe ia acontecer desde pequeno. Ele é Deus. Deus não dá nada de graça para ninguém, não dá, e glória a Deus por isso. A relação pactual é substitutiva. Alguém teve que pagar por você. Se não tivesse pago por você, você não recebia.
Cristo pagou no seu lugar. A Bíblia diz que ele recebeu a ira de Deus por você. Você desonrou a Deus, você ofendeu a Deus. Você quebrou a aliança com Deus. E você pensa que Deus vai deixar passar batido isso. Mas não tem mundo. Mas é o tipo, Franz Leonardo, Bruno Leonardo, René Kivite, essa conversa fiada de internet que lasca a gente. Nós somos salvos pela graça, não de graça. O nosso Redentor pagou pela sua igreja. E ele pagou o quê? Está escrito no capítulo 20 de Atos, verso 26, 27 e 28. Ele pagou com o seu sangue. Não tem como Deus livrar o homem da sua ira pelos méritos do homem. Você não pode fazer nada. E como é que Deus livra o homem da sua ira? Através dele mesmo. Deus nos tira da mão dele. Através de quem? Dele. Dele. Bendito Jesus. Se não fosse ele, nós estávamos tudo lascado nos quintos dos infernos. Não tinha como resolver esse drama. Deus nos tira da mão dele. Através dele. Está na Bíblia. Não estou inventando. 2 Coríntios 5, do verso 18 ao 21. Deus nos reconciliou consigo próprio. Através de quem? Do seu filho. Você não é inimiga de Deus, a priori. Deus é que tinha ódio de você. Mas não aprende mais isso. Deus é que era o nosso inimigo. E a Bíblia mostra isso claramente. Quando ela diz assim: não temei aquele que pode matar a carne. Temei ante aquele que pode mandar o corpo e a alma para o inferno. Quem que pode mandar o corpo e a alma para o inferno? É o diabo? Ah, pelo amor de Deus, é o diabo. Quem manda o corpo e a alma para o inferno é o nosso Deus. E sabe o que ele faz? Ele tira a gente do inferno, dando-se a si mesmo no nosso lugar. Não estamos lá não, é ele que manda. O nosso lugar, o lugar dos homens ímpios vão para lá, porque Deus os manda para lá, como punição dos seus pecados. Deus pune os homens pelos seus pecados. Os homens desonraram a Deus e merecem. A ira de Deus está sobre toda a carne. Está lá na Bíblia. Tanto em Romanos capítulo 1, quanto em Efésios capítulo 2. Fala. O único que relata isso, é Lucas. Lucas era médico. E você vê o olho clínico de um médico que acompanhou o apóstolo Paulo. Só Lucas fala isso. Só Lucas fala que ele suou gotas de sangue, porque o suar gotas de sangue é devido à situação emocional que o indivíduo entra, a ponto dos microvasos da cabeça se romperem. E aí eles se misturam com a água, né, do suor. Você pensa que aquilo ali é água por conta da coroa de espinho. Só Lucas viu isso, porque Lucas era médico. Você não via isso. Pedro não viu, Mateus não viu, João não viu, Marcos não viu, mas Lucas viu. Então, nós precisamos entender melhor essas coisas, né? Porque elas edificam a nossa vida. O homem não existe a autossoterologia. Ela é cristocêntrica. Cristo nos tirou das mãos de Deus. Cristo morreu a nossa morte. Ele é o sacrifício único e verdadeiro. Então, nós só podemos ser livrados da ira de Deus pelo próprio Deus por causa do Redentor. Essa é a ideia da Bíblia, o que a Bíblia ensina. Então, você vê que essas coisas são tão comoventes, né? Eu gosto demais. Isso é uma outra matéria chamada soterologia. Uma hora vocês vão aprender isso depois, tá? Mas isso é para depois, não é para agora. Mas aí vocês vão perguntando, eu vou tentando responder.